Olá pessoal, como vão todos? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para apresentar para vocês o tema número 8, Sinistros de Ventos Fortes, tá? Mas sob o objetivo de regulação, procedimentos de regulação para corretores de seguro, tá? Então, nesse vídeo, como é o primeiro vídeo que inaugura o tema 8, nós vamos trabalhar com a característica de tentar interpretar e categorizar esses eventos, para que a gente possa, então, a partir daí, poder entender melhor os efeitos que esses eventos de ventos fortes podem provocar, né? E só lembrando para vocês encontram ali nessa página um link aonde vai levar vocês até o vídeo inaugural do canal, aonde então eu apresento para vocês de que forma esse canal vai trabalhar, de que forma ele vai apresentar os conteúdos, porque se vocês estão olhando ali o tema 8, antecipo para vocês que a nossa ideia é apresentar 12 temas, tá? E lá estão as explicações dos 12 temas e de que forma isso vai ser trabalhado com vocês, tá? E é um vídeo curto, 17 minutos, então, por gentileza, deem uma olhada lá. Se interessaram, façam a sua inscrição, deem o seu like, façam seus comentários com as expectativas, para que a gente possa então ir acompanhando o desenrolar dos comentários de vocês a respeito desses temas que nós pretendemos abordar, tá? Meu nome é Mário Bestetti e digamos assim, uma orientação melhor a respeito do meu trabalho está lá nesse vídeo do YouTube, tá? No vídeo inaugural. Então vamos partir aqui já para a gente nos orientar a respeito do tema 8. Nós vamos então categorizar os eventos, tá? O manual, isso aqui é uma definição que foi retirada do Manual de Incêndio e Lucros Cessantes da editora Manuais Técnicos de Seguro, tá? Ela identifica a cobertura de vendaval. Normalmente o mercado segurador trabalha com essa definição, tá? Ela caracteriza vendaval, furacão, ciclone e tornado, e granizo e etc. como cobertura acessória, né? Já que a cobertura básica dos seguros compreensivos e multirrisco é a cobertura de incêndio, onde caracteriza vendaval a comprovação de um evento igual ou superior a 15 metros por segundo. 15 metros por segundo significa 54 km por hora, né? Cada metro por segundo significa 3,6 km por hora. Então, se vocês pegarem 3,6, multiplicarem por 15, vai dar 54. Então, velocidades registradas e comprovadas acima de 54 km por hora já é considerado vendaval para efeitos de seguro e amparo do mercado segurador, tá? E a outra observação importante é que se considera ainda um sinistro, um mesmo sinistro, um único sinistro, tá? Ou seja, uma mesma ocorrência quando o fenômeno ocorrer em um prazo de 24 horas e em um mesmo município. Então nós temos um determinado município, qualquer que vocês possam escolher, se nós tivermos mau tempo naquela região, por exemplo, às 11 horas da manhã, surgiu um vendaval, mau tempo, temporal, com ventos fortes, já com arrancamento de coberturas, enfim, de danos materiais. E às 17 horas daquele dia, outro, né, no mesmo município, né, obviamente, se o primeiro já estava com problemas, uma edificação, por exemplo, já tinha sofrido no primeiro, tem os seus prejuízos aumentados em função do segundo evento naquele mesmo dia no município, tá? Para efeitos de seguro, isso é considerado um único sinistro, né? Ou seja, isso é importante caracterizar porque, sendo um único sinistro, existe uma única franquia, né? Uma única participação do segurado nos prejuízos, né? Essa é a relação importante e que, às vezes, isso aqui passa um pouco desapercebido, tá?
Agora vamos entender, procurar entender o significado de ciclone, né? O vendaval a gente já orientou ali. O ciclone, né, são sistemas meteorológicos de baixa pressão, ou seja, isso decorre de fato de entrada de frentes de mau tempo, né? No hemisfério norte, o ciclone gira no sentido anti-horário. No hemisfério sul, o ciclone ele gira, a rotação é no sentido horário. Nós estamos no hemisfério sul, ele gira no sentido horário. Pode-se, de forma simplificada, dizer que um ciclone extratropical forma-se em decorrência da convergência de diversas massas de ar, essas oriundas de sistemas de baixa pressão, né? Então, assim, ó, quando se fala em ciclone extratropical, aqui no hemisfério sul, são ciclones que eles não tocam o solo, eles circulam sob o mar, tá? Mas às vezes a borda do ciclone se aproxima. Então, às vezes nós temos danos decorrentes desses ciclones no litoral, naqueles primeiros quilômetros de faixa do litoral, onde os ciclones extratropicais de maior violência acabam se encostando, porque no momento em que ele... Por que ele chama extratropical? E ele precisa se alimentar da água do mar, em função das temperaturas da água. E nós temos a formação também de ciclones no solo, né, que não são extratropicais. Esses também são de grande prejuízo e tem bastante ocorrência aqui no hemisfério sul, né? E via de regra os ciclones atingem velocidades em torno de 120 km por hora, né? Já é considerado um ciclone a essa velocidade, né? E são ventos ciclônicos, né? São rotacionais, né? No sentido, né, dos ponteiros do relógio aqui no hemisfério sul. Mais tarde, num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês imagens e danos destes ciclones, tá? Dos ventos fortes dos ciclones, para aí nós podermos interpretar como no solo acontece, e se um cliente de vocês apresentar um problema desses, vocês rapidamente vão ter condições de entender o que se passou ali no evento, né? Se foi um vendaval, se foi um ciclone ou se foi um tornado, né? Depois nós temos os tornados, né? Os tornados, segundo Glickman é um autor sobre livros de climatologia, tá? Os tornados formam-se em áreas de intensa estabilidade atmosférica na base das nuvens, ou seja, é uma nuvem chamada cumulus nimbus, é uma nuvem que tem uma base cinza de grande dimensão, de grande diâmetro, e sob ela se forma praticamente um cone, ou às vezes com características de bigorna. Isso nós vamos ver em vídeos depois, tá? Estendendo-se até o solo na forma de uma imensa coluna de ar giratória, né? Então, o tornado ele se torna mais visível em função disso do que, de certa forma, o ciclone. Entretanto, para ser caracterizado como tal, esse fenômeno deve causar danos na superfície do terreno, porque às vezes nós temos tornados que não tocam o solo. Observamos eles, mas eles não tocam o solo, tá? São de menor intensidade. Então, esses não há interesse para nosso ponto de vista de sinistro, porque eles não acontecem danificações no solo e nas benfeitorias, né, dos clientes, né? Esses fenômenos formam-se em ambientes atmosféricos instáveis, associados a elevados valores de umidade e temperatura. Então, umidade e temperatura elevada é o cadinho para que um tornado aconteça. São mais raros que os ciclones, até porque tornados chegam a velocidades de 140 km por hora. Tá? Os furacões eu nem vou comentar aqui, porque são muito raros no hemisfério sul, e normalmente são ventos acima de 160 km por hora. Né? E é muito raro, eu lhe confesso que um período de 20 e poucos anos que eu atuei como regulador de sinistro, eu nunca atendi nenhum evento de furacão. O que eu já atendi ao máximo foram tornados, e confesso para vocês que tá bom, não precisa ter mais do que isso, porque os danos são muito severos. Tá?
Então, dessa maneira, eu consigo explicar para vocês e caracterizar o que é o vendaval, o ciclone e o tornado. E dessa forma, né, a gente consegue partir para os próximos vídeos, onde então a gente pode olhar imagens, né, de eventos, né, aonde então a gente, observando, consegue entender o melhor os efeitos disso nas edificações, nas estruturas, né, que é o que mais nos interessa nesse caso, né? Então esse vídeo por enquanto fica aqui. Se você achou ele interessante, dê o seu like, faça os seus comentários, tire as suas dúvidas ali, que podemos, na medida do possível, tentar atender, né? E por enquanto ficamos aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus.